Bom dia, bom dia! Você quer bater um papo sobre gamificação e sobre jogos? Vou abrir esse bate-papo agora, falar um pouquinho aqui. É uma experiência nova. Eu já fiz live antes, mas já tem um bom tempo que eu não faço uma live aqui no Instagram. Resolvi testar e bater esse papo com vocês. Ao longo da semana, eu estou gravando de 3 a 4 vídeos falando sobre gamificação, sobre jogos, sobre sacadas. E aí eu vou aproveitar e começar a fazer essas lives quando tiver um tempinho, para a gente trocar uma ideia sobre a questão do processo criativo, o processo de criar jogos e gamificações. As gamificações são mais fáceis do que criar um jogo, porque a gamificação você vai utilizar um elemento do jogo. Já o jogo, você vai ter que bolar as regras, vai, se tiver tabuleiro, bolar o tabuleiro, ou se for digital, programar e por aí vai. Por exemplo, você pode fazer uma gamificação que você pode utilizar slides, um PowerPoint, e você pode também fazer uma narrativa, pode trazer algumas informações que você vai simplificar o seu processo de aula. Você vai trazer esse slide de uma forma em que tem imagens, tem uma narrativa, e aí você pode colocar uma atividade de aula, por exemplo. Você pode começar no slide como vocês chegaram em Marte e tem que fundar uma base, ou então uma aventura de viagem no tempo. Quem já fez o desafio RPG já teve a oportunidade de jogar comigo uma aventura em que você viaja para o passado e a partir daí você tem que fazer algumas atividades. De repente, pode ser uma equação matemática, ou pode ser um trabalho artístico. Dá para se pensar diversos projetos. Estou vendo que tem algumas pessoas que estão entrando. Gustavo, estou vendo que você entrou aí. Um grande abraço para você. E aproveitar esse processo de utilizar elementos simples de jogos em suas aulas é um processo muito mais fácil de criar uma conexão com os alunos e você ter aulas mais divertidas. Eu digo isso porque, às vezes, o professor fica tão cansado com a rotina, com as cobranças, com o aluno desatento. E a aula, às vezes, é maçante com aquele conteúdo muito pesado. E quando você leva uma gamificação, um jogo, você se diverte e ainda traz essa conexão com os alunos. Porque você vai trazer coisas que você gosta. E aí você já muda a dinâmica, você já muda a forma de interagir. Então, é essa oportunidade que eu falo da gente fazer isso. Um abraço para você, Gustavo. Estou vendo aí que você está acompanhando, tem outras pessoas também. Se vocês quiserem fazer perguntas, vão fazendo perguntas aí que depois eu vou respondendo. Então, em relação a essa questão, você ter as aulas mais leves usando essa gamificação e os elementos dos jogos modifica o dia a dia. E uma coisa que às vezes eu falo aqui também é sobre a questão de um novo eu que eu estou criando. E esse meu novo eu sempre utilizou gamificações, sempre utilizou aulas mais divertidas, e você pode pensar nesse caminho de interagir com o aluno, criar essa ponte com ele e ainda uma interação com você mesmo. Uma interação em que você traz coisas que você gosta para a sua aula. E isso acaba sendo um processo em que você se diverte enquanto você está dando aula. Você foge daquela rotina pesada, você traz esses elementos. E aí, inclusive, essa semana eu estava falando que um segredo para se criar uma gamificação bacana é você trazer coisas que você gosta e que você conhece. Porque se você tem esses dois elementos, fica muito mais fácil. Ao criar essa gamificação com esses dois pontos que você gosta e que você já conhece, você vai ter uma conexão com você. E assim flui muito melhor, é muito mais divertido e você acaba pensando em estratégias diferentes. Quem quiser fazer perguntas, sintam-se à vontade. Estou vendo que vocês estão entrando, estão acompanhando. E aí eu estou falando sobre esse processo de utilizar principalmente gamificações. Que aí você pode usar elementos de caça ao tesouro, você pode utilizar, por exemplo, jogo Uno, pode utilizar elementos de RPG, narrativas,
filmes, livros. Muitos filmes que eu assisto, principalmente os filmes de aventura, são elementos muito bacanas para criar, no caso, uma narrativa. Estou vendo aí que tem gente entrando, o Will acabou de entrar. E aí eu estou falando, Will, sobre a questão de utilizar gamificações, utilizar jogos para tornar as aulas mais atrativas e essas aulas serem atrativas para a gente e serem atrativas para os alunos. Que aí você pode usar esses elementos como elementos de RPG, cartas de Uno, pode utilizar data show, pode utilizar uma série de elementos e tornar sua aula muito mais atrativa e criar uma ponte para conversar com os alunos. Porque muitas vezes falta essa ponte no dia a dia e também assim, o professor muitas vezes está ali cansado, já tem uma série de cobranças da coordenação, os alunos às vezes estão desatentos. E quando você leva um recurso desse para a sala de aula, é algo divertido tanto para a gente quanto para os alunos. E é uma troca. E quando você, por exemplo, se inspira em obras que você já costuma utilizar, por exemplo, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, eu gosto de Indiana Jones, então quando eu falo em uma narrativa, eu sempre trago elementos da Sociedade do Anel, eu penso em Gollum como um vilão, penso nos Nazgûl, penso em uma série de coisas e aí vou transformando essas coisas em outros elementos e misturando com elementos novos. Por exemplo, quando assisti Indiana Jones, que ele está no templo e vem aquela bola de pedra rolando, é uma aventura que eu sempre penso em armadilhas, sempre penso em enigmas. Então, fica muito mais fácil criar gamificação dessa forma. Ou Star Wars, quando a gente pensa em diversos planetas a se explorar, em a luta entre os rebeldes e o Império. Dá para se pensar em muita coisa. E aí você se inspira nesses elementos e fica mais fácil criar. Então, eu tenho buscado esse caminho, essa alternativa de simplificar e tornar o processo mais fácil para os professores. Porque eu sei fazer o processo mais difícil de criar, inclusive, um jogo com programação, com tudo isso. Mas para a sala de aula, muitos professores não têm esse recurso. E aí eu trago esse bate-papo justamente de fazer uma gamificação mais simples. Às vezes você fazer uma gamificação com Uno, e você pegar a carta de bloqueio, você pegar a carta mais 4, a carta mais 2, a carta de mudar o sentido. Você pode dividir, por exemplo, a turma em equipes e cada equipe tem um conjunto dessas cartas. Então ela pode ela pode dar mais 2 perguntas para outra equipe, a outra equipe pode bloquear se ela ainda tiver a carta de bloqueio, ou então pode ter uma troca entre as equipes. Uma gamificação muito simples que funciona e que eu já trouxe na consultoria para a Cibele, por exemplo, foi a questão de utilizar cartas de ação, mas aí não foi baseada em jogos. Foram cartas de ações, foram 3. Uma, consultar o professor. 2, consultar a equipe, outra equipe que está jogando com você. E 3, seria bloquear as consultas por 10 minutos. E isso transformou a aula. Os alunos que não participavam passaram a participar. E aí você vê que elementos simples tornam a dinâmica de sala de aula já uma outra dinâmica. Inclusive você se diverte no processo. Uma coisa que eu aprendi, que cada turma é única, porque ela vai interagir de maneira diferente com aquele... geralmente já interage de maneira diferente com o assunto, mas com o jogo eles pensam de maneira diferente. E isso que é interessante. Eu vejo que muitas vezes essa interação ela acaba sendo um molho, porque cada turma traz um elemento novo para o jogo. Por exemplo, quando eu utilizo um jogo no WhatsApp, que é uma aventura de viagem no tempo, cada turma que joga comigo me traz um elemento diferente. E aí eu comecei a criar elementos novos, justamente por conta das demandas que foram surgindo na jogabilidade. Por exemplo, eles viajam no tempo, tem que conversar com a tripulação. E aí alguns professores de história me deram ideias de questões históricas para incluir nesse diálogo. Outros pensaram coisas que poderiam ser exploradas e aí eu passei a adotar essas dinâmicas também. E aí o próprio jogo que você cria,
ao jogar com os alunos e com outros professores, você já vai catalogando coisas novas para incluir no jogo. Isso é algo que quem tem o costume de desenvolver projetos de jogos e gamificações já sabe disso. Toda vez que você joga, é uma oportunidade de melhorar e trazer elementos novos para dentro do seu projeto. Então, por hoje, esse bate-papo, se vocês quiserem fazer uma pergunta, tem alguma dúvida, façam suas perguntas, que eu já vou encerrando por aqui. Hoje foi um bate-papo, um teste rápido de entrar para fazer uma live. Tava com um tempinho sobrando aqui, resolvi fazer essa live, bater esse papo com vocês, ouvir vocês. Entrou aí o Gustavo, que é um colega que é de roteiro, já trabalhou comigo em projetos de jogos, inclusive jogos que eu fiz com o edital, ele escreveu um dos roteiros, e foi um projeto muito bacana sobre a revolta dos malês. E já entraram outros professores aí, o Will entrou também. Se vocês quiserem perguntar, o momento é agora, que eu já vou preparando para encerrar. Então, assim, a dica de ouro, se você quer utilizar gamificação, utilize elementos que você já conhece. Busque narrativas, busque jogos, filmes, livros que você já conhece, e aí utilize essa roupagem para você criar o que você quer. Você não precisa exatamente fazer uma gamificação de Senhor dos Anéis, mas você pode se inspirar em Senhor dos Anéis para criar a narrativa. E você pode tornar um molho, você pode trazer um molho especial, que é o quê? Você pega Senhor dos Anéis, mistura com Star Wars e mistura com Indiana Jones. Já sai uma coisa completamente nova. Não fica algo repetitivo, não fica algo maçante e se torna algo diferente do original. Porque muitas vezes o pessoal quer copiar. Já vi muitos professores que às vezes querem criar um jogo, aí pegam, sei lá, cara a cara, e aí fazem a versão do cara a cara com a disciplina deles. Mas se você pegar o cara a cara, misturar com um jogo de trilha e mais alguma outra coisa, você já cria um jogo completamente diferente, com elementos diferentes. Então você pode fazer essa mistura. Inclusive, o meu primeiro jogo que eu fiz sozinho, assim, só um contexto rápido. Eu comecei a desenvolver jogos na universidade em 2007 com um grupo de pesquisa. Nesse grupo, eu participei de 3 projetos. Um sobre a Revolução Francesa, um sobre a Revolta dos Búzios e um sobre a cadeia produtiva do plástico. E tinham equipes grandes, eram equipes com 12 pessoas, 15 pessoas, e o projeto como um todo tinha umas 30 pessoas. E eu nunca desenvolvi o projeto sozinho. Quando eu saí desse projeto, eu fiz meu primeiro jogo solo e fiz sozinho. Quando eu fiz, aí que eu comecei a ter que exercitar e criar um método de desenvolver um projeto. Porque foi aí que eu vi que estava eu sozinho e que eu tinha que criar esse projeto, tinha que criar arte, tinha que criar mecânica. E aí eu me inspirei em alguns projetos que eu já tinha feito e coloquei alguns elementos novos. E aí eu fiz um jogo de trilha, que eu já tinha feito um jogo de trilha, mas, por exemplo, eu coloquei pedra, papel e tesoura do jogo Alex Kidd, e aí coloquei umas zonas de influência que você, ao passar, você joga um dado como no RPG, para ver se você está disfarçado ali, o vilão não vê você, ou se você é detectado. Se for detectado, você tem que jogar pedra, papel e tesoura para ver se você ganha dele ou se você perde. E aí, foi o primeiro jogo que eu fiz, foi esse jogo de tabuleiro. Ah, o Will tá me perguntando como faz para comprar minha mentoria. No link na bio, tem um link para o WhatsApp que você entra em contato comigo e você pode fazer a mentoria comigo. No caso, essa mentoria é uma mentoria como um TCC que você tem direito a conversar diretamente comigo. Ao conversar comigo, você vai tirar suas dúvidas, eu vou entregar um material para você com todo um passo a passo de como criar o seu jogo ou a sua gamificação e você vai ter um acompanhamento direto comigo. Inclusive, eu digo para vocês, a minha mentoria eu faço de acordo com a sua habilidade e de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, tem professores que às vezes chegam para mim e estão fazendo um mestrado ou doutorado e não tem tanta habilidade para criar o projeto. Aí eu acabo dando uma assessoria muito maior. Outros já têm mais habilidade, eles querem ouvir umas dicas. E aí a gente vai conversando justamente para ver o que precisa ser
ajustado. Então, se você quiser, manda uma mensagem para mim. Se você não achar o link na bio, manda um direct para mim que a gente conversa a respeito disso. E tem a mentoria, tem a consultoria que eu faço praticamente o jogo por você. Você me diz o que você quer e eu faço esse projeto por você. E tem os projetos mais em conta também, se você achar mais interessante, que é o desafio RPG, que já não tem as chamadas, você não tem um acesso tão direto a mim, mas você tem um acesso ao meu método, ao meu passo a passo, que aí você desenvolve o seu jogo e pode perguntar para mim algumas coisas e eu vou respondendo, mas você cria o seu projeto por conta própria. Se você quiser algo mais personalizado, mais próximo, você vem para a mentoria ou vem para a consultoria e a gente conversa e desenvolve esse projeto. Inclusive, é o que eu já falei assim, já surgiram projetos de jogos de carta com ação, até um RPG mais completo sobre a Amazônia, e também outras coisas que surgiram no desafio RPG, já surgiram coisas maravilhosas. O Renato fez um jogo sobre a Caatinga, ele fez por conta própria. A Marcela fez um jogo, o Ecos do Passado, que, no caso, esses alunos mandam um robô para o passado e encontram Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, encontram Thomas Edison, e aí eles têm que recriar obras desses personagens históricos, que são cientistas, né? Criam a ponte autoportante, recriam a lâmpada, recriam a bobina de Tesla. E aí pense em seus alunos nessas viagens, ou então numa viagem espacial, que foi o projeto que eu criei, que você viaja para Marte, aí você vai fundar uma base em Marte, vai explorar o planeta, tem que salvar astronautas, tem que mandar mensagem de áudio, tem que decifrar mensagens codificadas que chegam. E aí você tem muita coisa que você pode explorar nesse universo. Desde viagens a outros planetas, a viagens espaciais, seja a viagens no tempo também, viagens para o passado, viagens para o futuro. Você pode... A Ellen, por exemplo, criou um projeto que, assim, eu adorei esse projeto que ela fez. É um pouco... A narrativa soa clichê, mas é muito bacana. É um projeto futurista em que você vai enfrentar uma grande corporação que está poluindo o ambiente e está destruindo o planeta. E aí você tem poderes especiais que você pode combater. E é um jogo para praticar inglês. E foi muito interessante que um dos alunos da Ellen entrou em contato comigo e esse aluno falou: ó, você que está ensinando minha professora a fazer o jogo? Eu digo sim. Porque eu sou o aluno dela, eu vi o seu contato no WhatsApp, do WhatsApp aí na bio, estou entrando em contato para dizer que eu gostei muito do projeto, que eu quero mais projetos como esse. Se você puder, fale para mim como é que funciona, o que é que ela vai fazer mais coisas. E isso para mim foi um feedback maravilhoso. Os alunos da professora entrando no WhatsApp e me mandando mensagem para dizer, eles me acharam pelo Instagram e mandaram mensagens pelo WhatsApp para dizer que adoraram o projeto. Então eu vejo que eu estou no caminho certo. Inclusive, quando eu faço meus testes com os meus projetos, os alunos sempre estão super motivados e sempre querem mais. Então, gente, vou encerrando a live por aqui. Já sabe, se vocês quiserem a mentoria, a consultoria, o desafio, tem os links na bio. Se tiverem qualquer dúvida, não acharem o link correto para mandar, pode mandar um direct que a gente conversa. Estou sempre por aqui, à disposição. Um grande abraço para vocês. Eu tenho prazer em falar sobre desenvolvimento de jogos, em falar sobre gamificação, em falar sobre jogos e trazer essas dicas e esses bate-papos com vocês. Um grande abraço e eu vou encerrando por aqui. Até mais, gente. Deixa eu ver.